Olá, hoje nós começamos o estudo do Novo Testamento com o livro de Mateus, capítulos 1 a 4 do livro de Mateus. O livro de Mateus é um dos 4 evangelhos da Bíblia, junto com Marcos, Lucas e João. É a narrativa das Boas Novas, isto é, do Evangelho e verdadeira história de Jesus Cristo. O Evangelho segundo Mateus é uma introdução apropriada ao Novo Testamento e ao Cristo, Filho do Deus vivo. Embora o autor não seja identificado pelo nome no texto bíblico, o testemunho unânime de todos os líderes da igreja primitiva, começando por volta do ano 130 depois de Cristo, é que este evangelho foi escrito por Mateus, um dos 12 discípulos originais de Jesus. O evangelho de Mateus foi escrito especificamente para os crentes de origem judaica. O cenário judaico deste evangelho é evidente de muitas maneiras, pois usa a revelação, as promessas e a profecia do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias aguardado há tanto tempo e traça a genealogia de Jesus, começando por Abraão, o pai dos judeus. Embora este evangelho seja focado nos judeus, ele não é somente para os judeus. Assim como a mensagem do próprio Senhor Jesus, o Evangelho de Mateus era destinado, em última análise, a toda a igreja, isto é, a todos aqueles que seguissem a Cristo. Desse modo, ele revela fielmente a abrangência multicultural e mundial das boas novas a respeito de Jesus. A data e o local da qual a mensagem de Mateus se origina são incertos. No entanto, há bons motivos para crer que Mateus escreveu antes do ano 70 depois de Cristo, enquanto estava na região da Palestina ou Antioquia da Síria. No ano 70 depois de Cristo, foi neste ano que houve uma grande perseguição aos judeus pelos romanos. Alguns estudiosos bíblicos acreditam que Mateus foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Outros acreditam que o evangelho de Marcos tenha sido escrito primeiro. Mateus escreveu este evangelho para dar aos seus leitores um relato testemunhal da vida de Jesus, para assegurar aos seus leitores que Jesus era o Filho de Deus e o Messias aguardado há muito tempo, e para mostrar que o reino de Deus foi revelado e demonstrado através de Jesus de um modo sem precedentes. Mateus está preocupado que os seus leitores entendam duas questões principais. A primeira é que Israel, em sua maior parte, rejeitou Jesus e o seu reino, recusando-se a crer que ele era o seu Messias prometido, porque ele veio como um líder espiritual e não como um líder político, como eles esperavam. A segunda é que somente no final desta era, nos últimos dias que se seguem ao juízo do tempo do fim sobre a terra, Jesus virá em glória como Rei dos Reis para julgar e governar as nações. Mateus apresenta Jesus como aquele que cumpriu todas as esperanças de Israel, conforme a inspiração que foi dada por Deus através dos profetas do Antigo Testamento. Ele cumpre a profecia do Antigo Testamento de muitas maneiras, incluindo seu nascimento, seu local de nascimento, seu retorno do Egito e sua residência em Nazaré, seu predecessor profético, ou seja, João Batista, seu local básico de ministério, as curas realizadas, seu papel como servo de Deus, seu ensino em parábolas, sua entrada triunfal em Jerusalém e sua prisão. As 5 maiores narrativas neste evangelho descrevem Jesus executando atos e milagres poderosos que demonstram a realidade de seu reino, Jesus lidando com várias questões ministeriais desafiadoras que mais além demonstram os princípios do seu reino, como a pregação sobre o reino dos céus provoca uma variedade de respostas e reações, incluindo a fé e a resistência, a viagem de Jesus a Jerusalém, sua última semana ali, a prisão, o julgamento, a crucificação e a ressurreição de Jesus dentre os mortos. O livro de Mateus é o mais judaico dos evangelhos do Novo Testamento. Ele contém o arranjo e a narrativa mais sistemáticos e ordenados do ensino, do ministério de cura e libertação espiritual de Jesus. Por causa disso, a igreja no século II confiava fortemente no Evangelho de Mateus para instruir os novos cristãos. Os 5 maiores discursos contêm os blocos mais extensos de material dentre todos os evangelhos sobre o ensino de Jesus durante o seu ministério na Galileia e sobre o assunto de escatologia, isto é, o fim dos tempos. Muito mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, este evangelho identifica especificamente os eventos na vida de Jesus que cumprem as profecias e as promessas do Antigo Testamento. Mateus enfatiza os padrões de justiça do reino, o poder atual do reino sobre o pecado, a doença, os demônios e até mesmo a morte, e o futuro triunfo do reino em uma vitória final sobre o mal nos tempos do fim. Mateus é o único evangelho a mencionar ou predizer a igreja, formada por todos os verdadeiros servos de Cristo, como uma entidade futura e poderosa pertencente a Jesus. Agora nós vamos estudar o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1.
O título Filho de Abraão sugere que, assim como Abraão foi o pai de Israel nacional, Jesus será o fundador de um novo Israel espiritual. Considera-se que a genealogia de Mateus cita a linhagem de José. Mateus, o Evangelho do Reino de Deus, mostra Jesus como o herdeiro legítimo do trono de Israel. A genealogia, como é o costume oriental, se demora apenas nos nomes mais conhecidos, mencionando 42 gerações num período de 2000 anos. A divisão em 3 seções de 14 gerações seria uma ajuda à memória. O primeiro grupo, de Abraão até Davi, dura 1000 anos. O segundo, de Davi até o exílio na Babilônia, abrange 400 anos. O último, com José e Maria, representando a 14ª geração, abrange 600 anos. Cada divisão é separada de acordo com as épocas básicas da história de Israel: a monarquia, o cativeiro, a vinda do Messias. Não se deve aqui procurar uma lista completa dos antepassados de Jesus. Mateus mencionou 4 mulheres em sua genealogia, todas elas gentias. Tamar era uma cananeia, Raabe era de Jericó, Ruth era uma moabita. A mulher de Urias, Batseba, era provavelmente uma hitita. A menção dessas mulheres aponta para a intenção de Deus de incluir gentios e mulheres em seu plano redentor. Vários reis também são mencionados, mas somente Davi recebe explicitamente o título de rei. Isso ressalta que o filho de Davi, Jesus, será igualmente uma figura real. Esse comentário foi do versículo 1 até o versículo 17. Agora, o versículo 18. Não existia relação sexual durante o período de noivado judaico. Contudo, era um relacionamento muito mais estável que um compromisso moderno. Só podia ser rompido por meio do divórcio. Maria e José estavam legalmente ligados um ao outro, entretanto, ainda não haviam vivido juntos como marido e mulher. Versículo 19. A infidelidade sexual durante o noivado era considerada adultério e, pela lei mosaica, acarretava a pena de morte por apedrejamento. José pretendia manter sua retidão pessoal, mas desejava mostrar compaixão, muito embora Maria aparentasse ser uma adúltera. Deixar Maria secretamente seria o equivalente a obter um divórcio legal. Versículo 20. O anjo do Senhor é Gabriel, que disse a José que ele deveria receber Maria em sua própria casa. O título Filho de Davi trouxe à memória de José sua linhagem real e o preparou para o anúncio do nascimento do Messias. Versículo 21. Jesus é a forma grega do nome hebraico Joshua, que também fala Josué, que significa o Senhor Deus salva. O anjo explicou que o nome de Jesus revelava o seu objetivo. Ele haveria de resgatar pecadores da punição merecida. Essa salvação seria experimentada pelo seu povo, identificado como aqueles que seguem Jesus. Versículos 22 e 23. A profecia de Isaías 7, versículo 14, aponta para a duradoura promessa de Deus para a linhagem de Davi. Mateus apresenta, assim, o nascimento virginal de Jesus como cumprimento miraculoso dessa promessa feita por Deus na pessoa do Messias Jesus. Versículo 24. José mudou rapidamente seus planos depois que soube que Maria não lhe havia sido infiel. Ele obedeceu a Deus e prosseguiu com os planos de casamento. Versículo 25. Este versículo chama a atenção para o fato de que Maria permaneceu virgem até que Jesus nasceu. Agora nós vamos estudar o capítulo 2. Versículo 1 do capítulo 2. O fato de ter nascido em Belém da Judéia, a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, marca Jesus como sendo da tribo de Judá e da cidade que forneceu os reis davídicos. Os magos não eram reis, porém sacerdotes ou conselheiros de corte, tais como Josué e Daniel. José no Egito. Os magos eram astrólogos ou mágicos. Às vezes, o termo incluía os que trabalhavam em outras ciências, as quais na época tinham pouco a ver com o espírito científico e incluíam a superstição, a magia e a impostura. O comentário que os antigos pais da igreja fizeram sobre esta cena, sobre este cenário, é que representa a astrologia e a magia curvando-se perante Cristo, reconhecendo que a iluminação de Cristo dissipa as trevas da falsa sabedoria. Os magos eram provavelmente da Pérsia ou do sul da Arábia, no lado leste da Terra Santa. Versículo 2. A estrela pode ter sido uma conjunção planetária, uma supernova ou algo simplesmente sobrenatural. Qualquer que tenha sido o caso, alude à estrela de Jacó, citada em Números 24, versículo 17, que foi profetizada por outro gentio, Balaão. Versículos 3 e 4. Herodes reinou de 37 a 4 a.C. Ele sabia que não era o herdeiro legítimo do trono de Israel, uma vez que havia usurpado o poder por meio de uma aliança política com Roma.
A visita dos magos deve ter despertado nele o receio de que o Oriente invadisse ou se unisse a outras forças políticas de Israel a fim de substituí-lo por um rei da verdadeira linhagem do aguardado Messias. Os líderes religiosos eram aliados de Herodes. Se sua base de poder fosse ameaçada, a deles também estaria em risco. Versículos 5 e 6. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas conheciam as escrituras o suficiente para identificar Belém como local do nascimento do Messias. Em Miqueias 5, versículo 2, prediz que Belém seria o local do nascimento de um rei, um monarca que haveria de apacentar Israel. A profecia de Miqueias também afirmou que ele será engrandecido até os fins da terra. Versículos 7 e 8. Herodes interrogou os magos exatamente acerca do tempo em que a estrela tinha aparecido, por presumir que a estrela aparecera pela primeira vez quando do nascimento da criança. Herodes não queria adorar a Cristo, ele mentiu. Era um truque para conseguir que os magos retornassem e revelassem o paradeiro do rei recém-nascido. O plano de Herodes era matar Jesus. Versículo 11. Jesus não estava mais na estribaria. Então, esta visita ocorreu algum tempo depois do nascimento, talvez um ano ou mais. A adoração incluía presentes significativos: o ouro simbolizando a realeza, o incenso simbolizando a divindade e a mirra simbolizando o sacrifício. Além do simbolismo, é claro que eram presentes valiosos, ofertados para aquele que era reconhecido, no mínimo, como o futuro rei de Israel. Os presentes dos magos eram, na época, os artigos mais valiosos, transportáveis e comerciáveis, ideais para sustentar Maria e José em outra cidade. Mateus registra os presentes para mostrar o cumprimento de passagens do Antigo Testamento, onde os gentios traziam suas riquezas ao rei de Israel. Versículos 13 a 15. Esse foi o segundo sonho ou visão que José recebeu de Deus. Embora José não fosse o pai natural de Jesus, era o pai legal, o responsável pela segurança e bem-estar dele. Ir para o Egito não era incomum, porque existiam colônias de judeus em grandes cidades egípcias. Essas colônias se desenvolveram durante o período do exílio e permaneceram quando alguns judeus não quiseram retornar para Jerusalém. Em Oséias 11, versículo 1, Deus chamou seu filho Israel para fora do Egito por ocasião do êxodo. Mateus quer dizer que, ao usar esta passagem, Mateus quer dizer que a história da redenção de Israel por Deus aponta para Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Versículos 16 a 18. Herodes matou todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, porque a estrela tinha aparecido aos magos 2 anos antes, presumivelmente na ocasião do nascimento de Jesus. Belém e sua vizinhança não eram grandes, então provavelmente ela tinha uma população entre 1.000 e 2.000 pessoas. Neste caso, o número de meninos mortos teria sido por volta de 20 a 30 crianças. No versículo 18, Mateus cita Jeremias 31, versículo 15, que originalmente expressava o lamento de mães que choravam por filhos que foram enviados ao exílio. Uma vez que Jeremias 31 inclui a lamentação e em seguida culmina com a promessa de que Deus estabeleceria um novo pacto com seu povo, no qual perdoaria os seus pecados e escreveria a sua lei no coração deles, Mateus provavelmente pretende recordar esse episódio e aplicá-lo ao massacre em Belém e à vinda de Jesus. Assim como a lamentação das mães precedeu a promessa do novo pacto em Jeremias 31, assim agora o choro das mães precede o estabelecimento do novo pacto por intermédio de Jesus. Versículos 19 a 23. Arquelau, filho de Herodes o Grande, herdou os traços violentos do seu pai. Seu governo na Judéia sinalizou que a família de Jesus deveria estabelecer-se em outro lugar. E assim José levou sua família para residir novamente na vila de Nazaré da Galileia, onde José e Maria tinham vivido no passado. No Antigo Testamento não há a frase literal, ele será chamado Nazareno. Muitos estudiosos acreditam, porém, que Mateus se referia ao texto em Isaías 11, versículo 1, em que a palavra hebraica para renovo se assemelha à usada para Nazareno. No tempo de Jesus, a cidade de Nazaré era desprezada, e alguns acreditam que Mateus quis dizer que os profetas do Antigo Testamento predisseram que o Messias seria desprezado, assim como a cidade era desprezada. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículo 1 do capítulo 3. João Batista nasceu por volta de 6 a.C., em uma casa de pais devotos, ambos da linhagem sacerdotal e bem avançados em idade. João vai desempenhar um importante papel histórico na ligação entre a atividade salvadora de Deus no Antigo Testamento e sua atividade salvadora na pessoa e obra de Jesus. O deserto da Judéia era a região no lado oeste do Mar Morto, um deserto totalmente estéril. Versículo 2. A mensagem de João foca o arrependimento e a vida do reino dos céus.
Jesus enfatizou a mesma coisa desde o início de seu ministério. O reino é definido como o governo que Deus exerce por meio da pessoa, obra e ensinos de Jesus. O chamado ao arrependimento significa abandonar o estilo de vida pecaminoso e expressar tristeza pelo pecado. Versículo 3. A aplicação que Mateus faz de Isaías 40, versículo 3, a respeito de João Batista, nos fala tanto de Jesus quanto de João Batista. Afinal de contas, em seu contexto original, a profecia falava de alguém que prepara o caminho para a vinda do Senhor Deus. Ao usar Isaías 40, versículo 3, para descrever a vinda de Jesus, Mateus proclamou que Jesus é divino. Versículo 4. A veste de João era semelhante à de Elias, e seu ministério e estilo de vida se comparavam também ao de Elias, e incluíam sua residência no deserto da Judéia, sua dieta simples, seu chamado para que Israel se arrependesse e sua confrontação com o rei mau e sua esposa. Versículos 5 e 6. Embora os judeus exigissem que os gentios descessem às águas para se converterem do paganismo ao judaísmo, João requeria que também os judeus arrependidos fossem batizados. Essa ousada mudança dava a entender que os judeus não pertenciam a Deus meramente em virtude de serem descendentes de Abraão. A alarmante declaração de João sobre a proximidade do reino de Deus atraía moradores da cidade até o deserto. Versículos 7 a 9. João enfatizou que o reino vindouro seria acompanhado por bênçãos para o povo de Deus e por punição para os que não se arrependessem. João sabia que muitos dos fariseus e dos saduceus não tinham a intenção de confessar os seus pecados porque presumiam que a proveniência de Abraão garantia que eles escapariam da ira de Deus. A declaração de João de que Deus poderia suscitar filhos a Abraão das pedras prenuncia a incorporação dos gentios crentes no povo de Deus. Os fariseus e os saduceus tinham pouco em comum. Os fariseus eram ritualistas, legalistas e separatistas. Os saduceus eram racionalistas, liberais, faziam concessões e eram oportunistas. Versículo 10. Assim como o dono de um pomar cortava as árvores improdutivas com machado, assim também Deus haverá de punir os que deixarem de produzir frutos dignos de arrependimento. Nos ensinos de João e de Jesus, fruto representa as boas obras que resultam de uma milagrosa transformação interna. Versículo 11. A remoção das sandálias do dono era uma tarefa tão humilde que os hebreus, donos de escravos, não podiam exigi-la de escravos hebreus. No entanto, João Batista se viu indigno de realizar para Jesus a própria tarefa que os escravos eram dispensados de efetuar. João expressou sua profunda humildade porque Jesus era mais poderoso do que ele, e esse grande poder se expressava por meio de um novo batismo que era imensamente superior ao de João. O batismo de João era uma expressão pública de arrependimento, mas esse batismo não podia mudar o coração de uma pessoa. Jesus, porém, batizou os arrependidos com o Espírito Santo, tornando-os santos por meio de uma transformação interna. Jesus teria o poder para transformar o caráter humano de um modo que João não podia. Jesus também batizaria o povo com fogo, uma referência ao julgamento divino contra pecadores impenitentes. Versículo 12. Uma pá era usada para se lançar grãos ao ar. O vento soprava a casca inútil, chamada palha, para longe, enquanto os grãos, sendo mais pesados, caíam na eira, no campo. A palha, então, era recolhida e queimada. A parábola de João Batista descrevia, assim, um futuro julgamento divino no qual todas as pessoas são peneiradas, tendo como resultado que os seguidores do Messias serão preservados por Deus, enquanto os impenitentes são juntados para a punição. Versículo 14. João se opôs a fazer o batismo porque reconhecia a superioridade de Jesus. João sabia que era ele quem necessitava do batismo de Jesus. O batismo com o Espírito Santo, não o contrário, mas também compreendia que Jesus, que era sem pecado, não buscava o batismo com água como expressão de arrependimento. Versículo 15. Jesus explicou que o batismo era essencial para a sua perfeição. Jesus desejava agradar ao seu Pai, obedecendo às ordens dos profetas e identificando-se com a causa justa de Deus entre o povo. Se tivesse recusado a participar do batismo de João, Jesus se assemelharia a um rebelde, não aquele que veio cumprir toda a justiça. Versículo 16. O abrir dos céus demonstrava que tanto a voz quanto o Espírito que ali descia vinham do céu e eram divinos. Os judeus do primeiro século associavam a pomba ao Espírito. Versículo 17. O Pai identificou Jesus como sendo seu filho e expressou que o aprovava. As palavras do Pai no batismo de Jesus combinam dois textos importantes do Antigo Testamento, o Salmo 2, versículo 7 e Isaías 42, versículo 1. O Salmo 2 era um cântico entoado na
coroação de reis de Israel. Ao aplicar esse texto a Jesus, o Pai o identificou como rei divinamente designado, que reinaria com autoridade divina e cujo reino se estenderia aos confins da terra. A alusão a Isaías 42 identificou Jesus como o servo, a figura messiânica, que, segundo a promessa de Isaías 53, versículo 5, seria ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Agora nós vamos estudar o capítulo 4, versículos 1 e 2 do capítulo 4. Em Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, é afirmado que o Senhor conduziu Israel ao deserto para ser provado por 40 anos. Semelhantemente, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser provado por 40 dias. As 3 tentações que Jesus enfrentou se assemelham às provas que Israel enfrentou no deserto, e cada passagem da Escritura que Jesus citou em resposta às suas tentações foram extraídas da mensagem de Deus aos israelitas acerca da prova deles no deserto, que se encontra em Deuteronômio 6 até o Deuteronômio 8. Israel fracassou em suas provas, mas Jesus passou pelas suas e, ao fazer isso, cumpriu toda a justiça. Versículo 3. Indícios no texto sugerem que o Espírito que conduzira Jesus ao deserto ordenara esse jejum. Assim, quebrar o jejum prematuramente seria um ato de desobediência, impedindo Jesus de cumprir todos os atos de justiça. Jesus almejava encerrar o seu jejum apenas quando a prova terminasse. Deus sinalizaria o encerramento, provendo o alimento. Versículo 4. O texto do Antigo Testamento que Jesus citou está em Deuteronômio 8, versículo 3, que ensina que obedecer a Deus é mais importante do que estar bem nutrido. Versículos 5 a 7. Satanás citou Salmo 91, versículos 11 e 12 fora de contexto, tentando convencer Jesus de que o Pai o protegeria de maneira sobrenatural, mesmo que ele arriscasse a sua vida. Jesus respondeu citando Deuteronômio 6, versículo 16, que se refere ao tempo em que Israel, com fome e sede, questionou a presença de Deus até que o Senhor miraculosamente fez jorrar água de uma rocha. Jogando-se do pináculo do templo, Jesus colocaria Deus à prova, procurando forçá-lo a realizar um milagre. Versículos 8 a 11. Jesus reinará para sempre. Esse é o plano de Deus desde a criação. O diabo ofereceu um atalho para o futuro reinado de Jesus no reino de Deus, um atalho que evita a obra redentora de Jesus na cruz e assim a salvação pela graça redentora a todos nós, ao custo de trocar o amor do Pai pela adoração a Satanás. Embora Satanás exerça alguma autoridade sobre o mundo, todos os reinos e nações pertencem a Deus, e ele prometeu dá-los ao Messias. Jesus respondeu a Satanás citando Deuteronômio 6, versículo 14 e Deuteronômio 10, versículo 20. Jesus insistiu que só Deus é digno de adoração. Versículo 12. João Batista estava preso porque ousou dizer que o casamento de Herodes Antipas com a esposa de seu irmão era imoral. Como tetrarca da Galileia e da Pérea, Herodes não tinha jurisdição sobre a Judéia, o local do batismo de Jesus e da tentação no deserto. Assim, Jesus destemidamente marchou para o centro do território de Herodes quando ouviu acerca da prisão de João. Versículo 13. Jesus fez uma importante mudança estratégica ao transferir o seu centro de operações de Nazaré para Cafarnaum. Cafarnaum era um centro pesqueiro grande às margens do lago da Galileia. No tempo de Cristo, os romanos tinham construído uma estrada empedrada ao longo da rota, permitindo a viagem de caravanas desde a Síria, passando por Cafarnaum até Cesareia. Uma vez que Cafarnaum estava junto à costa do Mar da Galileia, isso também proporcionava fácil acesso a todas as demais cidades ao longo da costa galileia. Desse modo, ao escolher a movimentada Cafarnaum como seu centro de operações, Jesus estava apto a alcançar muitos judeus e gentios. Versículos 14 a 16. A parte norte de Naftali era habitada por uma raça misturada de judeus e pagãos. A população israelita fora levada cativa para a Síria e substituída por uma colônia de imigrantes pagãos. Por isso, a região era chamada Galileia das Nações, ou Galileia dos Gentios, e seus habitantes de gentios. Durante e depois do cativeiro, a mistura predominante de raças pagãs empobreceu o culto do judaísmo e, pela mesma razão, o sotaque e o dialeto dos galileus eram notoriamente peculiares. Isso fez com que os judeus do sul, de sangue mais puro, assim por dizer, com menos miscigenação e tradição ortodoxa, menosprezassem os galileus. Também as trevas dos galileus eram a razão de o Senhor conceder mais da luz de sua presença e de seu ministério àquela região do que para a autossuficiente e privilegiada Judéia.
Cristo foi enviado como uma luz para os gentios, como está em Isaías 42, versículo 6, assim como as ovelhas perdidas de Israel. A humilhação da Galiléia fez alguns de seus habitantes sentirem mais intensamente a necessidade do Salvador. Isso e sua comparativa liberdade do preconceito sacerdotal e farisaico podem ter sido razões adicionais para serem contemplados como uma porção maior do ministério do Senhor Jesus. Versículos 18 a 22. A ordem de Jesus, vinde após mim, insistia com os discípulos a que não apenas o seguissem em suas viagens, mas que seguissem o seu exemplo e imitassem o seu caráter. Seguir Jesus envolvia um sacrifício significativo para Simão, André, Tiago e João. Eles abandonaram sua carreira como pescadores. Como seguidores de Jesus, os discípulos eram solicitados também a colocar o compromisso com Jesus acima do compromisso com sua própria família. Versículos 23 a 25. Jesus ensinou, pregou e curou. Essas foram as três principais atividades de seu ministério. O ensino demonstrava a preocupação de Jesus com o entendimento, a pregação com compromisso e a cura com a saúde e o bem-estar das pessoas. Os milagres de cura autentificavam os ensinamentos e a pregação de Jesus, provando que ele verdadeiramente é o Messias enviado por Deus. A Decápolis era composta de 10 cidades gentílicas a leste do Mar da Galileia, que se associaram com a finalidade de melhorar suas atividades comerciais e garantir defesa mútua. Lá falava-se muito a respeito de Jesus, por isso tanto judeus como gentios percorriam grandes distâncias para ouvi-lo. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 4 do livro de Mateus.